Boa noite, meu nome é Guilherme Pudim, sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar sobre o método dos envelopes. Qual que é o objetivo do método dos envelopes? Você conseguir, a partir do momento que você não tem nenhum controle financeiro, nenhum planejamento, é um dos primeiros passos para você começar a guardar um pouquinho ou descobrir para onde está indo o seu dinheiro. Então, como que ele funciona? Ele consiste em separar o seu salário em envelopes e você vai designar uma função para cada envelope. Você começa priorizando eles por ordem de necessidade, então você tem aqueles que são vitais. Você vai ter moradia, conta fixa, gastos que você tem com transporte, combustível. Em seguida vem os investimentos. Essa é uma lista baseada em como eu dividi os meus e como o cara que desenvolveu esse método também aconselha a dividir. Então logo em seguida vem investimentos, que entra estudos. A partir do momento que você gasta com estudos, você está investindo em você. Entra a previdência para você ficar um pouco mais tranquilo. Aqui tem as dívidas, porque com dívidas vem os juros e nenhum investimento rende mais do que os juros de uma dívida. Então é mais importante, mais interessante você pagar essa dívida do que ficar juntando enquanto você tem uma dívida correndo ainda. Em seguida vem os desejáveis. Você pode separar um pouquinho para viagens, um fundo para emergência. Eu coloquei ali saque para carteira também, porque uma vez que você começa a separar nos envelopes, você vai precisar andar com um pouco de dinheiro no bolso e esse dinheiro não volta. Eu vou falar sobre ele depois. E depois, por último, lazer, né? Para você começar a ter um controle, você tem que deixar o lazer por último. E assim, eu comecei esse método tem quase 5 meses. E aqui são umas coisas que eu percebi. É muito mais fácil você tomar uma decisão, é muito mais assertivo você tomar uma decisão baseada em dinheiro, olhando para uma quantia fixa, que você pré-determinou para alguma coisa, do que olhar o montante. Então você está aqui no trabalho, o pessoal fala, ei, caiu o salário, você vai dar aquela conferida, fala, beleza, vamos no japonês. Fala, gastar R$80 no almoço, tá tranquilo, acabei de receber tudo que eu tenho para receber, você vai. Agora quando você olha só esse mês eu separei R$200 aqui, se eu gastar 80 com o japonês vai dar aquela pesada. Então isso já ajuda bastante. Para mim foi muito mais eficiente separar o dinheiro no começo do mês, dar uma função para cada centavo, do que pegar no final do mês e falar, eu gastei com isso, isso e aquilo. O dinheiro você já gastou, não volta, e machuca também, você vê que você gastou com umas besteiras, puta, cara, esse dava para ter segurado. Como eu falei, separar o dinheiro também ajuda assim, você vai assumir uma nova dívida, eu vou mudar o plano do celular, vou gastar R$60 a mais por mês. Puta, mas eu tenho meu dinheiro separadinho aqui, talvez eu não possa gastar mais 60, só que quando você olha para o seu salário inteiro, você fala, só mais R$60, vamos embora, vamos assinar, vamos mudar. E também me ajudou a entender que você ter um orçamento, o budget é diferente do que simplesmente chegar em casa e jogar R$5 em cada lugarzinho do Excel lá, porque no mês seguinte não muda nada, cara. O que me fez começar a utilizar isso? Como eu falei, eu não conseguia guardar dinheiro e bem no final do ano, que foi quando eu comecei, eu estava lendo o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Richard Thaler. Ele criou uma teoria, o comitê que dá o nome, né, Comitê do Nobel, que nomeou de teoria da contabilidade mental. E ele fala isso, diferente do século XX, no século XXI a gente está gastando muito dinheiro com desculpa, baseado no emocional, a gente não analisa mais de forma racional. Esse é o principal ponto dele. A gente vem dando desculpa para gastar dinheiro, se tornou imediatista e não consegue mais poupar. E todo mundo está falando de investimento, tem Bitcoin subindo, tem os investimentos, como o Garcia me mostra e-mail, às vezes esse rendimento subiu tantos por cento. Você vai começar a investir, só que você não sabe nem quanto sobra no final do mês. Você não tem controle algum, então como que você vai começar a guardar dinheiro? E aí entra por que o planejamento financeiro é importante. Tem aquela sensação que eu falei, no dia 5 cai o dinheiro, eu tô rico. Dia 10, eu tenho que começar a poupar para os outros 25 dias do mês, né? Aí já tá meio tarde, cara. Essa sensação de, nunca consigo gastar dinheiro, começo o mês com dinheiro, no final do mês estou perto do zero. Quando você não tem um planejamento financeiro, surge muito gasto que não é planejado,
E se em um mês você consegue guardar dinheiro, no próximo não sobra. Você tem, já guardei um pouquinho no mês passado, beleza. Começar a usar o método dos envelopes resolve os meus problemas financeiros? Não, lógico que não. E tem alguns outros problemas desse método que, assim, ninguém recebe o salário em dinheiro. Pouquíssimas pessoas recebem. Nesse caso, você não vai no banco, vai sacar todo o seu dinheiro, chegar em casa e separar em 20 envelopinhos. Esse é um dos impeditivos. Você não vai deixar o dinheiro todo em casa. Quando você separa um valor, se você começar a levar isso ao pé da letra, separa R$200 para sair, vai gastando. Perto do final do mês tem R$80 no envelope, você fala, eu vou sair e vou levar os R$80. Se por algum problema você precisa de um centavo a mais, você não tem na hora. E o começo é muito sofrido. Os 2 primeiros meses você poupa, você fala, caramba, mesmo assim não está sobrando, cara. Diante daquelas dificuldades, eu achei o YNAB, é um aplicativo, ele foi lançado em 2017 e ele está me ajudando muito com isso, porque assim, eu consigo deixar meu dinheiro na conta, usar o cartão, eu estou evitando muito usar o cartão de crédito, e eu vou lançando as coisas nele. O primeiro mês dele é grátis, ele é multiplataforma, eu posso voltar do almoço e lançar as coisas aqui, controlo pelo celular. Garça tem gestão para casal. Muito bom, você tem uma conta. Se você separa um dinheiro, um envelope para almoçar, você gasta um pouquinho, sua esposa gasta um pouquinho. E ela tem que lançar também para isso dar certo. Ele tem uma prestação de contas no final do mês e assim, como não dá para rastrear cada centavo, cara, eu defini 5% ali de perda e você põe isso no ajuste, se no final não bate. Ele coloca dois dados que são muito legais. No primeiro mês de uso, os usuários conseguiram economizar $200. Isso é muito hoje. E se você não estiver satisfeito com o YNAB, ele tem um custo alto, são $50 por ano, mas se você não estiver satisfeito em qualquer momento, ele te devolve todo o dinheiro. Não é, você pagou 50, usou 6 meses, eu vou te devolver referente a esses 6 meses. Não, ele te reembolsa por inteiro, porque ele acredita que você vai economizar com ele. Ele tem 4 passos que te ajudam a se manter nessa estratégia, para chegar em algum lugar. Então a primeira é essa, dê uma função para cada centavo, e você vai descobrir aonde está indo cada centavo do seu salário, cara, é sofrido. Ele tem a visão geral, então se você tem, por exemplo, agora a Nubank lançou a conta. Eu ainda tenho a minha conta no banco tal e passei um dinheiro para o Nubank. Eu tenho dinheiro nos dois, eu preciso saber, se eu olhar sempre um, não vou ter controle disso. E a gente vai tendo os extratos. Isso te ajuda a manter tudo em um lugar, com os extratos você faz a conta no final do mês. Ele faz essa divisão de envelope, se você quiser. Ele tem uma criação de conta, então além das minhas 2 contas no banco, eu criei uma terceira conta que é emergência. Então eu vou jogando um pouquinho lá, como eu falei daquela questão do saque, eu coloquei um saque lá de R$150 no mês. Eu tiro ele e ando com ele na carteira. No final do mês sobrou 80, eu não devolvo para minha conta bancária. Eu jogo ele para minha conta de emergência. Isso é uma estratégia que eu adotei, cada um faz do seu jeito. E tem aquela questão da priorização de gastos. Uma vez que você separa para cada coisa, você gastou um pouquinho a mais do que você devia, como você não está só com dinheiro, você consegue gastar mais do que você devia, você ou passa de outro... Antes de gastar, desculpa, você vai ver, se eu gastar aqui eu vou ter que tirar dinheiro de algum lugar, de algum outro envelope que eu separei, ou então, bom, eu não quero tirar do meu envelope da viagem, então não vou gastar com isso. Ele ajuda bastante. O segundo é guarde para imprevistos. E aí eles batem nessa tecla que não existe imprevisto. Tipo, aconteceu com a minha esposa esses dias. Ela, tava guardando dinheiro certinho, aí de repente chegou o IPVA, o seguro do carro, eu não estava esperando. Pô, você tem carro há 3 anos? Como você não estava esperando? Não, mas eu não guardei para isso. Não, tá bom, você não guardou, mas você estava esperando, cara. E, eu escutava, meu pai já falou isso sobre matrícula na escola, você escuta as pessoas falando, cara. Então, a partir do momento que você sabe que essa conta vai vir uma hora ou outra, você começa a colocar um pouquinho por mês para ela, que já vai te ajudar. Se você não chegar lá, pelo menos a porrada é menor. Então não machuca tanto. E assim, tem até a gente criou junto lá, que é o Natal, e a gente vai pondo, acho que R$30 por mês para chegar no Natal e você também não ter aquele... Nossa, o Natal esse ano me quebrou. E a vantagem de fazer isso, você não usa o dinheiro de algo que estava, por exemplo, o que eu falei da priorização. Você tem um dinheiro para viagem, surgiu alguma coisa, você, eu vou tirar tudo do meu envelope da viagem. O terceiro passo é seja flexível. Eles colocam esse roll with punches, que é uma expressão do boxe.
que é, se você vê que a porrada tá vindo, continua o movimento, não resiste. Se deixar a cabeça dura, você vai ser nocauteado. Então faz um movimento para diminuir o impacto. E eles colocam isso. Quem manda o seu orçamento é você, não o contrário. Então você define com o que você vai gastar e você tem essa flexibilidade para... Tudo bem, eu estou guardando tudo, tenho R$100 para gastar numa noite. Se você quiser gastar 130, cara, gasta. O dinheiro é seu. Você só precisa ter a consciência de que você vai tirar esses R$30 que você gastou a mais de um lugar. Aí eu coloquei esse exemplo de guardar 50 para um almoço e gastar 80. Acontece, cara. A gente tem um fundo lá que é para trocar o notebook dela no ano que vem, e uma vez que a gente gaste, ele é o primeiro lugar que a gente vai tirar esse dinheiro. Essa é a priorização. O quarto passo que ele tenta pregar, assim, a partir do momento que você começa a controlar, é deixar o seu dinheiro envelhecer, criar uma reserva de emergência ou um colchão financeiro. Ele fala, se a gente vive sempre próximo do zero, no final do mês, a gente vai estar sempre naquele gráfico. Eu recebo, no final do mês eu estou perto do zero. Eu recebo, no final do mês eu estou perto do zero. Se você vai vivendo assim, você fala, tá tranquilo, eu tô vivendo, né? Muita gente fala, tô vivendo. Então, tá bom. Só que se vem alguma coisa, pô, o cachorro teve um problema, precisa levar no veterinário, isso vai te jogar lá embaixo, cara. Se você tiver cheque especial, você vai usar ele, e aí é o problema da dívida, os juros dele é muito mais alto, você não vai começar a ganhar mais no mês que vem, não que você saiba, pelo menos. Ninguém avisa, né? Tem o problema de, assim, um mês você gastou um pouco mais com a viagem, você não tem esse dinheiro para gastar, e, pô, se eu ficar desempregado e não tenho nada guardado, isso preocupa, então é bom você ter esse colchãozinho. Você pode separar também, da mesma forma que eu tenho aquela reserva de... Você pode separar para fundo de investimento, mas você também pode, igual eu fiz a conta de emergência lá, a gente está tentando manter para isso. E assim, o principal motivo que eu comecei a usar o método dos envelopes foi para guardar dinheiro, óbvio, mas porque eu vi no site de um banco isso, eu não vou fazer propaganda porque eles me cobram tarifa por mês. Lógico. Eu vi no YouTube deles um vídeo sobre planejamento financeiro e o cara deu uma dica que eu achei muito legal. É a regra do 1, 3, 6, 9. Então você vai fazendo esse exercício de tempo em tempo e você vê. Tipo, quando chegar nos 35 anos, é legal que você tenha pelo menos um ano de salário guardado. Isso vai te dar uma segurança. Quando daqui 10 anos você chegar nos 45, o ideal é que você tenha 3. Nos 55, 6, 65, 9 anos. Isso baseado na expectativa de vida hoje, isso vai te dar uma tranquilidade. Então, pô, você pensa assim, se eu parar hoje, quanto tempo eu vou viver? 8 dias, tá bem preocupante. Então, eu precisei começar a poupar e a gente está tentando. Quando você começa a fazer essas contas, você vê que você não tem é um alerta assim, para você começar a poupar. Era isso aí, gente. Obrigado.